A paz do Senhor a todos os ouvintes queridos. Para quem não me conhece, sou o pastor Wilson Goulart e a pedido de várias pessoas, eu quero aqui estar relatando algumas experiências que eu tive em arrebatamento de espírito. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, Deus me deu algumas experiências que eu não tinha se preocupado em gravar ainda, mas agora Deus tocou no meu coração e a pedido de algumas pessoas que têm pedido para mim gravar essas experiências, eu vou estar relatando aqui agora nesse momento. Eu vou relatar porque Deus também tem cobrado, Deus tem tocado no meu coração. Quero dizer que há mais ou menos uns 10 anos atrás, por aí, eu estava deitado na minha cama e de repente, com os olhos fechados, quando eu olhei para o lado, apareceu um anjo resplandecente, as roupas brancas, coisa mais linda. Aquele anjo falou para mim: segue-me. E eu segui aquele anjo. E de repente o meu espírito saiu de mim, eu enxerguei meu quarto, enxerguei tudo, e comecei a andar pela terra, acompanhando aquele anjo. E de repente abriu-se um buraco onde nós estávamos, e começamos a descer pelaquele buraco. Fomos descendo, quando eu fui ver, eu estava dentro do inferno. E quando eu cheguei ali naquele lugar, eu vi almas, milhares e milhares e milhares de almas acorrentadas ali. Eu vi milhares e milhares de demônios torturando aquelas almas. Eu vi as almas sendo acorrentadas e sendo torturadas pelos demônios de marreta. Eu vi os demônios pegando aquelas marretas e dando marretada nas costas daquelas almas, e elas gritavam, imploravam por socorro. E ali não tinha socorro. De repente aqueles demônios se afastavam um pouco. E quando eles se afastavam, vinha um fogo de baixo para cima e queimava aquelas almas. E elas imploravam por socorro, gritavam muito. E ali não tinha socorro. Eu vi muita tortura, muito sofrimento ali. De repente, aqueles demônios ali me viram. E quando eles me viram, eles apontaram o dedo para mim e falou: nós vamos te pegar. Você vai ser o próximo. E quando eles falaram isso, eu olhei para o anjo que estava ali comigo. O anjo falou: não se preocupa. Eu só trouxe você aqui neste lugar para tu saber como é o sofrimento aqui no inferno. Agora vamos subir de volta para cima. E de repente eu vendo aquele sofrimento no inferno, vendo muita tortura, muitos demônios queimando aquelas almas ali no fogo. Eu comecei a acompanhar aquele anjo. E aquele anjo começou a subir. Eu subi atrás dele e cheguei aqui na terra. E ele foi para um lado e eu fui para o outro. E eu voltei para o meu corpo. Quando eu voltei para o meu corpo, eu comecei a chorar. Chorar, as lágrimas desciam.
com dó daquelas almas que estavam queimando ali no fogo do inferno. E a partir daquele dia, eu comecei a pregar para os mendigos. Comecei a evangelizar os mendigos. Comecei a falar do amor de Jesus para ele. Alguns aceitaram a Jesus. Essa foi a minha primeira experiência. A segunda foi bem mais forte. A segunda experiência de arrebatamento de espírito que Deus me arrebatou ali naquele lugar. Deus me arrebatou quando eu fui ver, estava dentro do inferno. E de repente eu comecei a olhar para os lados, eu comecei a ver as cavernas. E dentro daquelas cavernas tinha cheia de almas acorrentadas. E o fogo queimando aquelas almas. De repente eu ouvi almas sendo torturadas pelos demônios. E ali Deus começou a falar comigo. Dessa vez eu não estava com nenhum anjo. Dessa vez eu falava com Deus e ouvia a voz de Deus falando comigo. E ali Deus falava comigo, dependendo do pecado das pessoas aqui na terra, é o sofrimento lá no inferno. Quanto mais as pessoas pecam aqui no inferno, aqui na terra, mais são queimadas, mais são torturadas lá no inferno. E Deus falando para mim, quanto mais as pessoas pecam na terra, mais elas sofrem no inferno, mais são torturadas. Eu vi muitas torturas, muitas almas, os demônios com aqueles garfos, enfiavam nas costas das almas e lançavam aquelas almas no fogo, aquelas almas gritando por socorro. E ali não tinha socorro. De repente comecei a olhar para cima e almas ali caindo naquele lugar. Por minuto caía mais de 1000 almas por minuto naquele lugar, caía milhares e milhares de almas por minuto. É igual chuva as almas que caem ali naquele lugar. E eu comecei a contemplar. Quando caiu um jovem ali naquele lugar, ele nem chegou no chão, os demônios voaram em cima dele e começaram a esfaquear aquele jovem com punhal. Eu vi os demônios com punhal apunhalando ele no corpo, apunhalando ele na barriga, no peito. E aquele jovem clamando por socorro, e ali não tinha socorro. Eu falei, Deus, não tem como ajudar esse jovem. Deus falou para mim, não, aqui não tem socorro. E lá as dores são pior do que a gente sente aqui na terra. O sentido lá é muito mais real do que aqui na terra. O sentido de dor, o sentido de angústia, os sentidos lá são reais. Quando as pessoas morrem, que parte sem salvação, ganham um corpo do pecado e parte para aquele lugar com o corpo do pecado, com a alma, com o espírito vivo, com que sente dor, que sente sede. Lá não tem água, as almas clamam por água e lá não tem água. Elas sentem muita sede lá, com a boca seca, sendo queimada, sendo torturada. Eu vi aquele jovem ali sendo todo esfaqueado. E Deus falou para mim, o pecado dele foi muito lá na terra, por isso desse sofrimento. Eu ali com pena daquele jovem, mas não podia fazer nada. De repente, comecei a olhar para os lados, para dentro daquelas cavernas. E dependendo do pecado das pessoas aqui na terra, é o sofrimento no inferno. As pessoas que mais sofrem lá no inferno são os assassinos, as pessoas que tiram a vida dos outros, os bruxos. São as pessoas que mais sofrem no inferno. Eu vi milhares e milhares de almas, os demônios
sem piedade nenhuma, sem dó nenhuma, esfaqueava, enfiava aqueles garfos, queimava as almas no fogo. E comecei a olhar para aqueles demônios. Eu vi demônios de mais de 3 metros de altura, 4, 5 metros de altura. Aqueles demônios todo esqueletizado, seco, magro, com chifres enormes, com os olhos vermelhos, com as orelhas grandes, com os dentes tudo para fora, umas presas grandes. E eles estavam com um garfo enorme na mão, onde eles enfiavam aqueles garfos nas almas e queimavam no fogo. Eu vi milhares e milhares de demônios naquele lugar torturando as almas. E os demônios ali não tinham nenhuma piedade. E comecei a olhar para o lado, de repente, eu vi que demônios maiores carregavam demônios menores. E os demônios maiores jogavam aqueles demônios menores para ser queimado no fogo. Aí eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei: Deus, o que eu sei que queima aqui no inferno são as almas e não demônios. E eu escutei aquela voz de Deus falando comigo: não, filho. Quando uma alma, quando um demônio recebe uma ordem de Satanás para vir aqui na terra para ceifar uma vida, se ele não consegue ceifar aquela vida, chega lá no inferno, ele é torturado no fogo. E ele só não consegue ceifar quando tem um crente cheio do Espírito Santo, que clama, que geme pelaquela alma, que geme pelas vidas, que clama, que intercede. Aí Deus envia seus anjos para batalhar, para guerrear, e os demônios voltam para o inferno. E lá no inferno é hierarquia, é como hierarquia. Satanás é o chefe, Satanás é o comandante geral, Lúcifer, e ele comanda os demônios ali, os generais, aqueles demônios enormes de 3, 4 metros de altura. Eles dão ordem para aqueles demônios comandantes. E aqueles demônios comandantes, eles guiam, eles têm a liderança de legiões e legiões de demônios. Eles comandam demônios menores. E eles dão ordem aos demônios menores para vir aqui na terra, para ceifar, para destruir, para entrar em um homem e fazer o homem matar outro de tiro, de facada, para roubar, para se suicidar. Os demônios maiores, eles ficam nos ares, olhando, observando os demônios menores, se está fazendo a sua ordem, se está fazendo o que ele pediu. E aqueles demônios menores, eles fazem de tudo para ceifar, para matar, para destruir alguém. Porque se ele não conseguir destruir, quando ele chega lá no inferno, ele é queimado no fogo, ele é torturado no fogo também. E ali eu vi vários demônios pequenos sendo carregados por demônios maiores. Os demônios arrastavam aqueles demônios no fogo. Eles gritavam e queimavam aqueles demônios no fogo. E aqueles demônios gritavam. É por isso que quando um demônio vem aqui para a terra, eles fazem de tudo para matar, para destruir. Porque se eles não conseguirem, eles também são torturados. Eles também são afligidos ali no fogo do inferno. Eu contemplando tudo aquilo lá, de repente, algo me chamou mais atenção ali. Foi a reunião que eu vi no inferno. A reunião que eu vi no inferno, Deus me levou até uma caverna grande, enorme, e ali tinha uma mesa redonda, uma mesa enorme. E Satanás, juntamente só os demônios comandantes, ia fazer parte daquela reunião.
Os demônios menores não iam fazer parte daquela reunião, só Satanás e os demônios que comandavam as legiões de demônios. E Satanás falou bem assim: a nossa maior preocupação lá na terra não são as igrejas evangélicas, porque a maioria já é nossa. A nossa preocupação lá na terra é alguns crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Esse sim nos atrapalha com as suas orações. Nós temos que fazer eles perder o Espírito Santo. E só tem uma maneira deles perder o Espírito Santo: é através do pecado, é através do mundanismo. Vamos colocar o mundanismo dentro das igrejas, começando com os altares. Vamos corromper os pastores. Satanás ali dando ordem para que os demônios viessem colocar o mundanismo e o pecado dentro das igrejas, para corromper, para o pecado entrar, para que os crentes viessem perder o Espírito Santo de Deus. Infelizmente isso tem acontecido. O pecado, a vaidade e o mundanismo tem entrado dentro das igrejas evangélicas. E Deus falou para mim: 80% dos pastores e dos evangélicos estão indo para o inferno, porque permitiram que o pecado e o mundanismo entrar dentro das igrejas evangélicas. Eu vi aquela reunião no inferno, e Satanás não estava preocupado com a igreja. Satanás estava preocupado com alguns crentes que ainda tinham o Espírito Santo de Deus. Existem duas igrejas aqui na terra: a igreja que serve a Deus e a igreja que serve ao diabo. A igreja que ainda tem o Espírito Santo de Deus e a igreja corrompida. E a minoria tem intimidade com Deus, a minoria que tem o Espírito Santo de Deus. E Deus me mostrava ali, naquele arrebatamento de espírito, Satanás preocupado em arrancar o Espírito Santo de Deus na vida dos crentes. De repente, Deus me mostrou a ala dos crentes, a ala dos evangélicos, das pessoas que se dizia servir Jesus. E ali eu vi muitos pastores, presbíteros, evangelistas, cantores, irmãs do círculo de oração, mulheres de pastoras. E elas clamavam ali no inferno a Deus por mais uma chance. Eu vi os crentes ali queimando no meio daquele fogo, cobria o seu corpo. E elas pediam mais uma chance, falaram: Deus, me dá mais uma chance. E ali não tinha mais nenhuma chance. Ali não tinha mais como sair ali daquela tortura onde os demônios torturavam aquelas almas. As irmãs que andavam na vaidade aqui nessa terra, as irmãs que gostam da novela, as irmãs que anda na praia só de biquíni, mostrando o seu corpo, os irmãos que andam de calção, pastores que andam de calção, de camiseta regata, estão tudo ali no inferno. Eu vi naquele lugar irmãs com o espírito de Jezabel, toda pintada, que fala que não faz mal, cabelo cortado, que fala que não tem problema, que anda com joias. Eu vi que antigamente era pecado, hoje eles falam que são usos e costumes. Eu vi uma multidão de almas queimando ali no fogo do inferno, de crentes. Deus me mostrou a ala deles. São uma das almas que também sofre mais ali, porque conhecia a verdade, conhecia a palavra de Deus. E aquelas irmãs gritavam por socorro, pediam socorro, falavam: Deus, me dá mais uma chance, que agora eu vou ser crente de verdade. E Deus não escutava o clamor deles. Era um clamor em vão. E ali, de repente, comecei a contemplar
aquelas cavernas cheias de almas, a caverna dos assassinos, eles sendo torturados pelos demônios, sendo esfaqueados e sendo jogados no meio do fogo, se batendo, tentando sair daquele lugar, mas ali é uma prisão, não tem como sair. É sofrimento dia e noite, não tem como sair. Lá ali no inferno não tem hora, porque não tem dia, não tem noite, é sofrimento eterno. As almas só vão sair do inferno para ser julgado no juízo final e vão ser lançadas no lago de fogo para a eternidade. E ali naquela experiência que Deus me mostrou ali dentro do inferno, demônios de 3, 4, 5 metros de altura, todo esqueletizado, torturando as almas. Eu vi os demônios menores recebendo ordem dos demônios maiores para vir aqui na terra para ceifar as vidas, para tirar as vidas, para levar as vidas para o inferno. E ali não tinha. E ali os demônios subiam para a terra para ceifar. Mas quando eles chegavam aqui na terra, que eles encontravam crente orando, intercedendo, eles não conseguiam ceifar aquelas vidas. É por isso que eu e você, meu irmão, nós temos que andar em santidade. Nós não podemos corromper, porque o diabo anda ao nosso derredor oferecendo as bandejas de pecado. E com isso, muitas mulheres de pastores se corromperam, estão sendo usadas de modelo para a igreja, para corromper a igreja inteira, para a igreja e para o inferno. Deus falou para mim que 80% dos pastores estão indo para o inferno, estão indo para aquele lugar. Eu vi ali dentro do inferno fogo vermelho, um fogo de mais de 20 metros de altura que encobria todas aquelas cavernas. E as almas presas lá dentro. Ali não tem como sair. Você que é pastor, eu sei que eu vou ser criticado por muitos não vão acreditar. Eu sei que muitos vão duvidar. Mas Deus está cobrando isso de mim. São mais ou menos 10 anos atrás eu tive essa experiência. Quando eu entrava dentro do quarto, eu dobrava o meu joelho. Eu passava 3 dias e 3 noites dentro de um quarto trancado, sem comer, sem tomar água. E ali Deus me dava muitas experiências. Eu começava o jejum na sexta, ia terminar o jejum na segunda, sem comer, sem tomar água. Eu aproveitava os finais de semana que eu não trabalhava para me consagrar ao Senhor. E Deus me deu muitas experiências espirituais. E uma delas foi esses 2 arrebatamentos de espírito no inferno, que eu vi coisas terríveis lá. Eu sei que a maioria não vão acreditar, a maioria vão me caluniar, mas eu glorifico a Deus. Se alguém, se há uma alma se arrepender através desse testemunho, vai valer a pena. Passou anos demais, passou mais de 10 anos para me gravar. Muitas pessoas têm pedido para me gravar esse testemunho, muitas pessoas querem ouvir. E Deus tem colocado no meu coração, e hoje chegou o momento. Pastor, se você pensa em ir para o céu, cuida das suas ovelhas, zela pelas suas ovelhas, porque você vai ter que prestar conta das suas ovelhas. Se você não ensinar a santa doutrina, tu vai pagar caro. Se você morrer nas condições, no pecado, na vaidade, quando tu tombar o seu corpo, os demônios vão vir buscar a tua alma e vão te arrastar para aquele lugar terrível. Eu quero pedir para as irmãs, saia da vaidade, saia do mundanismo, do pecado, se conserta com Deus, porque ainda dá tempo de você se arrepender. Deus me mostrou ali a ala dos crentes, não tinha como se arrepender mais, porque já estava morto.
Mas você que está vivo, dá tempo de você abandonar o pecado, a vaidade. Dá tempo de você abandonar o seu mau caminho, entregar sua vida a Jesus de verdade. Eu quero encerrar esse vídeo por aqui. Eu estarei gravando outros vídeos, contando outras experiências que eu tive muitas experiências. Estarei postando. Que Deus venha continuar a falar ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus venha continuar a falar ao seu coração. Eu tive vários arrebatamentos de espírito. Estamos no ano de 2021, fevereiro, no ano de 2020. Deus também me arrebatou aqui no meu quarto, eu acordado. Em outro vídeo eu estarei relatando outras experiências que eu tive. Eu quero agradecer a você que está ouvindo esse vídeo, que Deus abençoe a sua vida e que cada dia mais você venha dobrar o seu joelho, venha se consertar a Deus, para que você não venha para este lugar. Se preocupa, zela pelo Espírito Santo de Deus que está na tua vida, porque isso vale mais do que os bens materiais, vale mais do que dinheiro, vale mais do que tudo. Ali no inferno Deus me mostrou as pessoas, as irmãs que gostavam da novela, os irmãos que ficavam vendo pornografia na internet. Ei, abandona a novela, abandona. Eu tive visões que outra hora eu vou contar sobre a televisão. Isso, as visões que aconteceram há uns 10 anos atrás também, mais ou menos. Muitas experiências eu tive, eu estarei relatando em outros vídeos. Abandona o pecado enquanto é tempo. E que Deus venha abençoar a sua vida em nome de Jesus.